Nós vamos até ao final do capítulo e vamos ler a partir do versículo 35. Romanos 8, 35. Dou boas-vindas aos nossos irmãos que estão no nosso campus online, que é o nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Romanos 8, 35, diz-nos assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos saber aquilo que nos propõe a Tua santa palavra. Ó Deus, às vezes a gente lê repetidas vezes, às vezes os mesmos trechos, nos encantamos com alguma coisa que vem relacionada aos nossos sentimentos e às vezes até a nossa história e com aquilo que nós estamos nos relacionando nesse tempo. Mas a verdade é que na Tua palavra existem coisas ocultas que são reveladas apenas aos olhos daqueles que estão abertos. Por isso, desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas das Tuas palavras. Fale ao nosso coração, ó Espírito Santo, rogo-te, fale o que o Senhor quiser falar através da minha vida, e não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove. Meu desejo é que no final desta reunião o nome do nosso Senhor esteja exaltado em nós e através de nós. Seja assim, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, então tome o seu lugar. Eu venho de um dia, afinal de uma semana, nem isso, alguns dias, de muita intensidade de vida comum. E eu tinha uma vontade de pregar hoje sobre as questões da vida. E eu estava com alguns textos em mente, mas demandava de um pouco mais de profundidade, de um pouco mais de estrutura. E eu confesso para vocês que eu não teria tempo e nem condição, nem física, nem de tempo mesmo, nem mental, para aplicar uma palavra como esta que eu quero aplicar. É uma palavra que fala sobre a vida. E quando eu começo a cavucar, eu começo a encontrar coisas assim muito mais profundas, né, do que a razoabilidade que às vezes a gente está acostumado. Às vezes a gente se acostuma com o básico, o simples. E a palavra de Deus sempre quer nos levar às profundezas, sempre quer nos banhar de uma maneira que talvez ainda nós não tivemos experimentado. E eu fui então levado pelo Espírito Santo a pensar um pouquinho mais a respeito daquilo que nós falamos no nosso encontro passado, na nossa ceia. Principalmente porque após o culto eu me encontrei com algumas pessoas que falaram a respeito daquela marca
aquilo que a gente às vezes vem buscando nos cultos, gotas, quando na verdade o Senhor está nos propondo marcas profundas. E alguém me disse, eu estou constrangido com o amor que Cristo tem pela minha vida. Eu que sou tão imperfeito, às vezes ingrato ou não correspondente a este amor tão intenso que Ele derramou, que Ele ministrou na minha vida. E eu venho nutrindo esta palavra, esta conversa no meu coração, e de repente, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele faz duas perguntas. Parece que uma é distinta da outra, mas na verdade ela só é um complemento da primeira pergunta. No versículo 35 ele começa dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Eu gosto de detalhes. Quem nos separa do amor de Cristo? Quando nós lemos a Escritura, nós vemos que existe uma única coisa capaz de nos separar de Deus, de cortar a nossa relação com Deus. E aqui eu falo do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São os nossos pecados, os desejos dos nossos corações, aquilo que realmente pode estampar diante dos nossos olhos o quanto nós amamos mais. É fácil entender o pecado. O pecado não é uma força de fora para dentro. É uma expressão de dentro para fora. A Bíblia deixa muito bem claro que todas as tentações, elas partem dos desejos do nosso coração. Então, desejo é um veneno para a alma. O desejo é um veneno para a nossa existência. Porque na maior parte das vezes os nossos desejos são carnais. São da nossa carne, dos nossos pensamentos. Quer ver? E nem sempre esses desejos têm conotação de pecado moral. Mas tem de vaidade, tem de desassossego. Ah, eu quero mais dinheiro. Aí a pessoa entra numa ganância, e que por causa dessa ganância vai fazer negócios. E negócios às vezes que coloca pessoas para trás. São negócios ilícitos, são negócios que não tem o fundo na verdade, na transparência. Pronto. Aquele desejo de preciso desse dinheiro já dominou a alma, já envenenou a alma, os pensamentos e fez com que aquela pessoa tão boa, um pai de família, um marido exemplar, entrasse num negócio que agora custa a sua reputação, custa o seu caráter, custa o sossego da sua alma. Então, o que nos pode separar do amor de Cristo? O pecado é um desses fatores. Aí, o apóstolo Paulo começa a agrupar um conjunto cuja palavra, a raiz da palavra, são coisas como que um grupo de pessoas, um ajuntado de pessoas. É como se ele personificasse tudo isso e fizesse esse colégio de pessoas. E agora nós perguntamos e nós afirmamos agora contra essas pessoas que nenhuma dessas personificações tem o poder e a autoridade de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é o complemento da primeira pergunta. Então, lá no último versículo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poderíamos então estarmos separados deste amor de Deus? João deixa bem claro no evangelho que escreveu a respeito de Jesus. Deus amou o mundo. E quando ele fala mundo, ele fala do cosmo todo, de toda a humanidade. De
tal maneira, de uma maneira sobrenatural, indescritível. E esse amor foi demonstrado na entrega, na oferta do seu Filho Jesus. Então, se eu quero conhecer este amor de Deus, ou se eu digo que eu conheço este amor de Deus, eu só vou viver este amor de Deus de maneira revelada se eu tiver um relacionamento com Cristo Jesus. Quantas e quantas vezes eu preguei esta palavra no sentido de animar a nossa estrutura emocional, as nossas estruturas de pensamentos, e trazer, estampar diante dos nossos olhos. Gente, olha só, sabe, a gente pode ter tribulação, a gente pode ter perseguição, a gente pode viver angústia, a gente pode viver fome, nudez, mas olha o que diz a palavra: em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí nós estamos falando de triunfo e de vitória. Mas o contexto que o apóstolo Paulo está falando é que nós experimentamos os triunfos e as vitórias quando nós estamos nos relacionando com o amor de Deus. E o amor de Deus está revelado na pessoa de Cristo Jesus. Até aqui parece óbvio. Até aqui parece muito simples, muito comum. Como é que eu conheço o amor de Deus? Me relacionando com o Filho, com Cristo Jesus. Quanto mais eu tenho relacionamento com Cristo Jesus, mais eu experimento deste amor perfeito. A palavra aqui é ágape, é a perfeição do amor, é o amor incondicional, é o amor fraternal, é o amor que se doa. Então, queridos, são coisas que nós temos que começar a fazer perguntas com relação à nossa existência. Mais uma vez, a nossa caminhada de fé, a nossa proposta de fé. Porque ou nós estamos experimentando só o pão que Cristo pode oferecer, e aí eu estou no meio da multidão. Qual é o pão de hoje? Qual é o peixe para hoje? Hoje o peixe é saúde, hoje o peixe é abastança financeira, hoje o milagre é relacionamento restaurado. Esse é o pão e o peixe que a gente leva para casa. E ainda assim, comendo desse pão, que às vezes perece, porque saúde a gente tem hoje, amanhã a gente não sabe. É o que o apóstolo Paulo mesmo está dizendo assim, ó. Todos os dias, já está escrito isso é uma lei natural da vida. Repete comigo, lei natural da vida. Sabe o que é lei natural da vida? É altos e baixos. Saúde, enfermidade. Alegria, tristeza. Isso é lei natural da vida. E ele está dizendo, todos os dias a gente é como ovelhas entregue à morte. Todos os dias a gente é como ovelhas entregue ao sucumbir da nossa existência. E por que a gente não deixa de existir? E por que a gente ainda está de pé? Porque tem um Deus que está zelando e protegendo por aqueles que são dele. Então às vezes a gente experimenta uma temporada, saúde intocável, uau, estou surfando na onda da saúde. Mas de repente muda, a chave vira, e a gente fala assim, o que está acontecendo? Eu estava tão bem, e de repente, olha como eu estou. A gente está surfando na onda das finanças, da provisão. Tem recurso, tem dinheiro. Estou viajando, estou isso, estou aquilo. Tem dinheiro para férias, tem dinheiro para ir para o restaurante, tem dinheiro para trocar de roupa, tem dinheiro para um monte de coisa. Mas de repente, vira a chave. A gente fala, o que aconteceu? Eu não sou tão péssimo administrador assim. Por que eu fui pego de surpresa desse jeito? Por que de repente os meus recursos, meu estoque esvaziou? E aqui está então o nível, né, do nosso relacionamento com Deus. Porque se Paulo está perguntando, alguma pessoa sucumbiu, deu resposta contrária a isso que Paulo está perguntando. Sabe por que eu deixei da igreja? Porque eu fui perseguido lá dentro.
Sabe por que eu deixei de caminhar? Porque tinha muita tribulação na minha vida. Nunca vi um negócio desse. Sabe, tinha uma temporada lá na igreja que a minha vida era de luta em luta, de luta em luta, luta. Deixei, não teve jeito. Não fui mais para a igreja porque o bairro onde eu moro está cercado de perigo. Então o que o apóstolo Paulo está, com uma pergunta de maneira afirmativa, dando a resposta, alguém está sucumbindo na fé. E por quê, pastor? Porque não aprendeu a se relacionar, apenas se beneficia, mas não aprendeu a se relacionar com o amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é uma chave, queridos. Aqui é a chave para aquele tipo de gente que fala assim, mas por que eu continuo pecando nesta mesma área? Sabe o que é pecado? Deixa eu definir isso para você. O que é pecado? O pecado tem raiz numa palavra hebraica, lá do comecinho, lá em Gênesis. Quando Deus fala para Caim, o teu pecado é contra ti. A raiz dessa palavra significa errar o alvo. Repete comigo para ter gravação, sinapse mental. Diga assim, errar o alvo. Isso é pecado. O que é então? Explica muito fácil. Fazer o certo, e se eu erro o alvo, pequei. Ok? Agora, por que mesmo sabendo que eu vou atirar uma flecha aqui, e se eu errar o alvo, eu pequei? Por que isso acontece? Por que todas as vezes, então, eu estou errando o alvo da santificação, de resguardar o meu corpo moralmente, para um casamento, para uma vida a dois? Por que eu estou fornicando? Por que eu estou prostituindo? Por que eu estou me embebedando? Por que eu estou me viciando? Por que eu estou... E não é só pecados na área sexual, não. Tem pecados morais que são tão mortais quanto esses. Eu vou te dar uma palavra liberada, uma palavra dita contra alguém. Uma fofoca, uma difamação. Aquela mulher que não mede, não é só mulher não, homem também, não mede palavras para falar mal de alguém. Isso apodrece até os ossos, diz a Bíblia. E por que a pessoa errou o alvo? Só tem uma explicação. E aqui nós estamos falando de amor. É porque nós, às vezes, amamos muito mais a realização dos nossos desejos. Amamos, às vezes, muito mais satisfação própria do que Deus, ou do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado tenta, ele bate na porta do nosso coração. Se o pecado é um desejo, e o desejo é um veneno para a minha alma, diz Deus lá para Caim, ele está batendo na porta, mas compete você dominá-lo. Ou seja, abrir a porta ou não. Se a partir daquela correção, Abel tivesse amado a Deus, a Caim tivesse amado a Deus e a sua palavra, e se relacionado mais com Deus e com a sua palavra do que com os seus próprios desejos, ele não teria errado o alvo. E errou feio quando matou o irmão. Então eu consigo entender isso, a profundidade disso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está pregando para uma classe de gente infantil. O apóstolo Paulo está no meio de dois grupos de pessoas que requer dele. Essa daqui é a carta aos Romanos, é considerada o segundo evangelho. A segunda revelação do evangelho. Porque aqui ele fala de lei e de graça. Isso aqui é completamente intenso. Então o apóstolo Paulo não está falando aqui para um grupinho de crianças, ou de pessoas que acabaram de chegar na igreja que não entendem nada. Ele está falando para pessoas que estão aprendendo a se relacionar com Deus e com a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ou seja, ele está chamando, vocês precisam se aprofundar. Não é entender apenas de uma vida de vitória ou de vitorismos. Você vence aqui, você vence ali, você vence aqui, mas nunca aprendeu a se relacionar com o amor de Deus revelado em Cristo Jesus.
Eu gosto do silêncio, está fazendo alguém pensar. Pastor, então como é que eu me relaciono? Como é que eu me relaciono com o amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Gente, a nossa vida já dá lição para isso. A nossa vida dá lição para isso. Eu só amo quem me corresponde, quem eu sinto me corresponder. Se eu disser, oi benzinho, te amo, bom dia, e eu receber uma patada, eu não quero ter esse tipo de relacionamento. É simples. A vida ensina a gente desde pequenininho, desde criança. Quando a criança percebe o cuidado da mãe e o cuidado do pai, é igual lá o pastor Valber com a Teodorinha, né? Ele é o papai. Amorzão, brincadeira com a criança. E possivelmente a pastora Camila é aquela que bota a menina no eixo. Com quem ela faz farra? Com o pai. E ele ainda posta lá no Instagram todo dia, né? O papai está chegando em casa, olha a festa que ela está falando. É lógico, a menina fica com a mãe o dia inteiro, levando bronca o dia inteiro. Você não corrigir o dia inteiro, o papai chega no final da tarde, festa. É fácil se corresponder dessa forma. E quando a correspondência está em silêncio? Eu vou te dar uma provinha. O quanto a gente falha no nosso relacionamento de amor, às vezes até aqui embaixo, com pessoas. Porque a gente quer resposta. Para quem viu o meu vídeo que eu coloquei no Instagram agora no final da tarde, dando informações a respeito do meu pai, algumas pessoas falaram para mim, você está abatido. E como não ia ficar? Eu fui lá, na UTI, ver meu pai. E ele não está correspondendo. Como que eu saio de lá? Tratado, medicado, evoluindo, o quadro clínico sendo aperfeiçoado dia após dia. Mas não tem correspondência. Está sonolento, está debaixo de medicamentos, não consegue falar. Não consegue se expressar. Ontem ele deu um sinalzinho um pouquinho melhor, 2 sinais que ele deu. Eu falei, o senhor gosta que eu venha aqui? Ele chacoalhou a cabeça. Saí de lá em festa. E hoje que ele não fez isso? Então, qual é a prova? Como é que eu vou desenvolver essa minha fé e esse meu relacionamento com Deus, se todas as vezes que eu achar que para eu sentir-me amado por Deus, eu preciso levar para casa uma vitória, eu preciso levar para casa uma resposta, porque aqui está a prova de que Deus me ama, Ele cuidou, Ele me respondeu. Ou eu preciso desenvolver a minha natureza espiritual, a um nível de relacionamento em que eu não preciso ter provas físicas, eu não preciso voltar para casa com, eu ouvi a voz de Deus, então Ele me ama, Ele provou que Ele me ama. Não. Isso não muda as coisas. O que muda? A minha intensidade por aquele que já me amou. Aquele que já deu a sua vida por mim, aquele que já comprou a minha alma, aquele que já tem os olhos voltados para mim e que nele, aí sim nele, em Cristo, correlacionado com Cristo, correspondente com Cristo, eu experimento um nível de vida e de vitória que é daqueles que são chamados de muito mais do que vencedores. E se for diferente, não é relacionamento. Então eu fico todo ofendidinho. Porque eu fui na igreja, queria sentir o amor de Deus e não senti. Irmão, irmã. Sabe qual é a prova do amor de Deus na nossa vida? Estou aqui. Estou aqui. Paulo fala, todo dia a gente está entregue, não vai ser, a gente está entregue à morte, a sucumbir, como ovelhas.
Ovelha não tem sistema de defesa, sabe nem correr, campo de visão dela é curtíssimo. Então qual é a boa prova, viva assim, física, que eu posso ter de que eu estou amparado pelo amor de Deus? É como a gente costuma dizer, né? Eu não preciso ver, eu preciso crer. E essa crença que faz toda a diferença. Qual é a maior prova? Estou aqui. Domingo de manhã eu fui embora para o carro, tinha contado um exemplo de um sonho, sei lá, uma espécie de sonho, um sonho muito curto, ou um pensamento que eu tive enquanto eu cochilava. Que eu vi meu filho sem função nas pernas. E o quanto aquilo me tocou. Orei, chorei, falei, Deus, eu quero dormir, porque essa cena me quebrou. Aí nós saímos da igreja e dentro do carro falamos assim, estão vendo como que a gente precisa ser grato a Deus? Grato a Deus. Deus, obrigado. Minhas perninhas estão funcionando, meus bracinhos estão funcionando, minhas mãozinhas estão funcionando, eu estou podendo comer, beber, eu estou podendo... Às vezes, sim, aos trancos e barrancos, com uma dificuldade aqui, outra ali, mas graças a Deus que hoje já me deu a vitória por Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Então hoje, mais do que se sentir tocado pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui convicto, convencido de que nada, desde que eu esteja me relacionando com Cristo Jesus, nada pode me separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte. A morte vai dizer, não, é agora que começa. Nem a vida, que vida? Essa vida boa que Deus me deu para ir e vir, para voltar, para escolher, para estar aqui, para estar lá. Essa vida que eu estou vivendo, ela não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem diabo pode, está escrito. Nem demônio pode te separar do amor de Deus. A maior convicção que a gente precisa ter na terra, querido, é a respeito da nossa identidade, não do que a gente tem. O que a gente tem passa, mas o que a gente é permanece. O que a gente é vai contar a história. Como terminar a nossa jornada vai contar a história da nossa vida, não o que a gente teve. Eu gosto de uns pensamentos filosóficos aí, que diz assim, ó, daqui 100 anos, nem teu sobrenome, nem o nome do teu tataravô vai estar na terra. E o que é 100 anos? Daqui a 100 anos ninguém vai te lembrar de você. Agora, se eu viver uma vida me relacionando com o amor de Deus que está impresso, expresso em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, aí pode vir demônio, pode vir autoridade, governos, posições, pressões. Abre mão da sua fé. A gente não está em guerra aqui não. Então eu assisti a um filme, um relato meio que, relato assim, história real. Aqueles países ali, Irã, Afeganistão. Gente, aquilo nunca foi vida. Gente que tem medo de gente, que é vendido por gente. Eu faço uma pergunta. Se a gente estivesse passando por esse mesmo tipo de prova, de tribulação, de provação, onde estaria o nosso amor? Ou o que me aproxima de Deus? A tribulação? A dificuldade? A luta? O que me aproxima de Deus? O que deveria passar pela minha mente?
pelo simples fato de eu estar vivendo, já é motivo de sobra suficiente para eu querer me relacionar continuamente com esse amor tão imensurável, tão inexplicável, que nos atraiu de uma vida perdida. Vamos ser sinceros. Luizão, alguns anos atrás, aonde você estava? Mas olha onde você está depois que você conheceu o amor de Deus em Cristo Jesus. Andrezão, algum tempo atrás, meu filho, algumas décadas atrás, onde você estava? E por que nós estamos aqui hoje? Porque esse amor nos atraiu. Vem cá. E se ele já me atraiu, agora é a hora da minha resposta. Porque não foi por esforço meu que nós chegamos até aqui. Não foi por esforço nosso. Eu vou me esforçar. Não, agora eu preciso me esforçar para permanecer nesse caminho. Porque salvo eu já fui. Eu já fui alcançado pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E isso não veio por obra nenhuma minha. Porque Ele é o galardoador da vida eterna. Agora o meu esforço sim está em conservar esse relacionamento. Vocês acham mesmo que a minha esposa, nós estamos agora para fazer 24 anos de casados, e ela está cada vez mais apaixonada por mim? Por quê? Porque eu me preocupo em aperfeiçoar aquilo que começou. Então é assim. A gente tem alguns, vocês devem ter também. E se não tem, começa a desenvolver algumas frases que vão marcar a vida de vocês. Eu te amo hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã. Vidinha, eu te amo hoje, mais do que eu amei ontem. Só que é menos do que eu vou te amar amanhã. Que eu seja perfeito? Quase. Mas é porque a gente se preocupa em desenvolver, relacionar. A gente estava em casa esses dias. Isso é coisa de encontro de casais, mas eu vou compartilhar com vocês. E a gente estava, acho que finalizando o preparo de uma refeição ali. De repente a gente foi tomado por este amor que nos constrange. E não é porque eu sou extremamente romântico, eu faço alguma coisa. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim: eu gosto de ouvir as mulheres porque eu me torno melhor como homem. É a mulher que fala a realidade do homem, não é homem com homem. Homem com homem vai falar assim: minha mulher já foi boa, não é mais. É porque eu queria que minha mulher fosse melhor, eu queria que... Meu conselho é esse. Escuta o que tua mulher fala. Escuta o que ela fala para alguém. Qual é o marido ideal? Qual é o homem ideal? Para. Se juntar eu, o André e o Hugo para falar das esposas, a gente vai entrar no déficit. Não vai ter jeito não. Nós vamos ter que engolir esses caroços. Mas se a gente começar a escutar o que a Cris fala com a Fernanda e com a pastora Grazi, dá para melhorar. Então eu estava com ela. E aí, tomado por esse amor que constrange, eu abracei ela. Ela está ministrando para as crianças aqui, senão ela poderia até ser testemunha disso. Eu abracei ela, ela é menor que eu, e olha que eu sou pequeno. Coloquei a cabeça dela aqui e eu comecei a chorar. Ela falou: o que foi? Bem, eu te amo. Eu te amo. Bem, eu também te amo. Aí ela sempre fala isso: se eu tivesse te conhecido antes. Eu te amo e depois de você não existe antes. Sabe essa frase? Depois de você
O antes é nada. É incontável, é sem valor. Aí, Ju, eu fiquei pensando assim, se eu conseguir me expressar dessa maneira para minha esposa, eu devo a minha vida ao meu Senhor. Porque Ele me amou. E diz João, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Não é a gente que saiu na frente, não. Jesus, eu te amo, sua história é linda e maravilhosa. Não, é porque a história dele, de amor e de redenção, nos atraiu. E agora, nele, relacionados com ele, amando a ele, mais do que todos os prazeres da nossa vida, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que já está revelado em Cristo Jesus. Amém, gente? Por favor, fica de pé. Se nós pudéssemos hoje fazer uma declaração para esse nosso Deus, para esse nosso Senhor, eu começaria dizendo assim: Deus, eu achei que aquela tribulação que eu passei, ou que eu estou passando, tinha força o suficiente para me separar do teu amor, me separar da comunhão da tua igreja, me separar da comunhão das pessoas, daquela comunidade de alcançados pelo teu amor. Deus, eu achei que a angústia que eu estava passando, as noites de choro, de dor e sofrimento, foram suficientes, seriam suficientes para me apagar de uma maneira tão grande que eu não teria mais força sequer para caminhar nessa fé. Deus, eu achei que aquela perseguição que fizeram contra a minha vida, o Senhor sabe bem a minha história. O Senhor sabe o quanto me perseguiram, o quanto me difamaram, o quanto falaram de mim, quantas maldições eu tive que escutar. Eu achei que um dia eu ia estar vencido por essas perseguições. O quanto eu já fui perseguido. Achei que a fome. Eu não vou esperar o dia da fome. Eu não vou esperar o dia da nudez, o dia do perigo ou o dia da espada. Eu quero relacionar-me com o teu amor agora, hoje. Relacionar com o amor de Deus é relacionar com Cristo. Jesus, seja meu amigo. Jesus, nunca te pedi nada, mas se eu pudesse ter uma experiência com o Senhor, a experiência que eu gostaria era de sentir tua presença, enquanto eu trabalho ou enquanto eu dirijo. Eu queria só sentir tua presença. E que nada nesse mundo me tirasse a convicção. Era Jesus que estava no meu quarto. Era Jesus que estava no meu trabalho. Era Jesus que estava no meu carro. Você pode pedir coisas? Sim. Ele mesmo disse: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver dentro de vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. E o Pai vai conceder, porque vocês estão pedindo em meu nome. Vocês estão com crédito, com a moral. Mas de verdade, queridos, a proposta hoje com esse... Por que ninguém te rouba da presença de Deus? Cara, você está muito alto, você está muito baixo, você está muito isso, você está muito aquilo. É porque nada pode me separar do amor de Deus, nada pode me separar dessa vida, nada, não existe possibilidades. Com Deus é assim, zero possibilidades de perder aquele que se deu por mim. Sabe o que a Bíblia fala? Que Ele chorou para que a gente pudesse sorrir, que Ele se empobreceu para que a gente pudesse ser rico, que Ele fez pobre para que a gente tivesse. Ou seja, Jesus já viveu tudo aquilo que é para a gente não viver, mas só vamos viver se tivermos relacionamento com Ele.
Você pode querer se relacionar, cara, como a gente busca, né? Status, fama, ou isso, ou aquilo. Ai, eu vi um artista, fiz uma selfie, tirei uma foto, fui no congresso, fiz, está. E o Senhor de toda essa rapaziada aí, de todos esses famosos, e Deus, o Criador. Então nada. Nós vamos chegar a essa conclusão aqui, ó. Nada pode me separar, porque eu sei com quem eu tenho me relacionado. Ainda que ele esteja em silêncio, ainda que não haja uma resposta pontual. Voltei para casa, mas não era o dia. Você está frustrado com isso? Não. Você não está entendendo. Nada pode me separar do amor dele. Nada. Não existe força neste universo capaz de me separar do amor de Deus. Nem se eu comprar uma passagem com o Elon Musk no foguete dele que vai para Marte. Quando eu chegar lá na estação da Marte, eu vou estar em outro planeta. E nem naquele lugar, se eu estiver em Cristo Jesus, pode me separar do amor de Deus. Não é a tecnologia, não é a fama, não é o dinheiro, não é a pobreza, não é nada. Só existe vida em Cristo Jesus. Você pode fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Senhor, alguém está dizendo assim: eu tenho lutas, tenho dificuldades, tenho problema, eu não posso atravessar essa linha e chegar naquele lugar em que a gente começa a forçar a barra. Mas eu posso inspirar essa pessoa, e o teu Espírito pode convencer de que todas essas coisas, sejam dificuldades, tribulações, problemas, tudo isso que tenta nos separar, todas essas coisas nós já vencemos por meio, através. Essa convicção que a gente precisa ter é que por meio, através de Cristo Jesus, que é aquele que nos amou, através do nosso Deus que nos amou, nos entregando Cristo Jesus, é que nós já somos muito mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Nós não vamos inverter as coisas, nós não vamos inverter os papéis, não vamos colocar as coisas fora da ordem que elas têm que estar. Nós declaramos, queremos declarar hoje, Jesus,
Eu quero inspirar alguém aqui hoje, com a mão no seu coração, a dizer assim: Senhor, eu não sei te amar como eu deveria, mas eu quero aprender a te amar. Eu quero desenvolver o amor por ti. Eu quero estar conhecendo mais o Senhor, mais apegado àquilo que o Senhor, a quem o Senhor tem para se revelar na minha vida. Deus, eu posso às vezes ocupar meus dias de vir para a igreja só em busca de algo, mas hoje eu estou aqui junto com os meus irmãos e debaixo dessa palavra, querendo buscar a tua presença, me relacionar contigo, Senhor, com o teu amor, porque aí sim, todas essas coisas serão vencidas, todas essas coisas serão colocadas de lado, porque de verdade nada, nenhuma delas agora, no Senhor, em teu amor, na pessoa de Cristo Jesus, nada pode me separar de ti. Ensina-me, Senhor. Da mesma forma que a vida anda ensinando a gente em tantas coisas aqui, ser resiliente após uma pandemia, ser resiliente após uma enfermidade, levantar depois de um tropeço. Ensina-me, Senhor, a te amar mais. Ensina-me a me entregar mais pelo Senhor. Ensina-me a querer mais da tua palavra, conhecer mais do Senhor. Me dá a chance, Senhor, de te pedir uma experiência como essa. Jesus, se eu estiver em casa e se eu estiver sozinho, senta onde eu estiver sentado. Ah, pastor, você está ficando maluco, isso é coisa da cabeça, isso não acontece. Meu amigo, ele já disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim de todas as coisas. Pede para ele. Um dia eu pedi: Jesus, vem aqui no meu carro enquanto eu dirijo. E de repente aquele carro foi tomado de uma presença que eu não consigo traduzir em palavras. Mas eu comecei a chorar de alegria, eu comecei a querer falar alguma palavra e não conseguia, e eu só sentia, eu só conseguia viver aquele momento. Peça isso para Jesus. Aí você vai ver que realmente nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que vêm no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá. Aí o pecado não pode mais, a luta não pode mais, a dificuldade não pode mais. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, teu Senhor e teu Salvador. Por um momento, levante tuas mãos e diga para Ele: Senhor, eu quero te dar a minha vida por completo. Quero te dar toda a minha essência, todo o meu ser, todo o meu viver. Que tudo seja para ti, Jesus. Não existe vida sem ti, Senhor. Não existe nada, só existe loucura, é desassossego, dia vai, dia vem, essa infelicidade de vida. Isso não é aquela vida abundante que o Senhor prometeu, mas também é porque eu tenho ficado tão longe da tua presença, tão longe desse relacionamento, que deve ser o maior de todos. Que eu queira sempre a tua presença, que eu queira sempre conhecer mais do teu amor. Esta é a minha oração hoje com a tua igreja, Senhor. E que o teu Espírito capacite esses homens, mulheres, jovens que estão aqui, Senhor, a desejarem isso dia após dia. Eu quero desenvolver o meu relacionamento com o meu Senhor. Eu quero conhecer mais de Jesus. Quero conhecer mais do seu amor. Até que todas as forças desse mundo percam completamente a força que tentam me separar dele. E nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe quando você vai amar mais alguém? Quando você for aperfeiçoado por esse amor. Então, a luta do casal não é: ah, você não me ama, se esforça para me amar. Não, vamos fazer um trato. É marido e mulher aqui, serve de Deus, vamos fazer um trato aqui.
por 1 mês, por 2 meses, nós vamos experimentar algo novo. O quê? Você vai desenvolver mais amor por Deus. O que você vai fazer? Quais exercícios que você vai fazer para desenvolver mais amor por esse Deus que tanto te amou? Pode ter certeza. Mulher, Nuno, Dani que estão aqui. Quer que esse cara te ame, Dani, de verdade, como você merece? Aponta o dedo nesse nariz lindo dele e fala assim: ou você ama, mas é esse Deus que te amou tanto, ou você nunca vai me amar como eu mereço ser amada. Olha o que eu estou te entregando aqui, gente. Hã? Não há idade para isso, hein? Aí, ó, falei aí, viu? Falei aí com o casalzinho aí, viu? Falei aí, é com vocês mesmo. Filhinha, faz as unhas, deixa teu dedinho bonito, levanta esse dedo de profeta na cara dele e fala assim: Carlos, se você não amar mais a Deus, você nunca vai me amar como eu mereço ser amada. E aí não tem chance, meu irmão. E vice-versa, viu? Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e poderosa presença do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. E como eu coloquei a mãozinha na cabeça do meu pai ontem e hoje, experimente o que ele sentiu. Eu disse: papai, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Dê um abraço para alguém que está do teu lado, em nome de Jesus.